De seguida, vamos ver vamos ficar com uma ideia desta aplicação Mendeley, para que é que ela serve e que tipo de operações é que nos permite fazer. Notem que esta aplicação, a Mendeley, é uma entre várias possíveis. Existem uma série de ferramentas para gestão bibliográfica. Um, o Mendeley é uma que eu costumo utilizar, mas existem outras como o EndNote, o Zotero e várias outras ferramentas que podem utilizar. O importante é usarem uma ferramenta, uh, porque genericamente estas ferramentas facilitam muito o trabalho de citação e o trabalho de organização das referências bibliográficas. Então, o que é o Mendeley? O Mendeley é essencialmente um software grátis, apesar de não ser open source, mas é gratuito, qualquer pessoa pode usar. Um, no fundo é um software de desktop, nós corremos no nosso computador, um, e também uma plataforma no web. Portanto, no fundo tem uma cloud onde os dados de facto são gravados e a aplicação desktop sincroniza com a cloud, de maneira a podermos ter acesso aos dados mesmo através das versões tablet, por exemplo, do software. Portanto, o Mendeley acaba por funcionar como um repositório de informação de referências bibliográficas. E sendo um repositório, acaba também por facilitar a partilha de referências bibliográficas, em particular quando nós estamos a colaborar com outras pessoas na escrita do documento, por exemplo, porque podemos partilhar as nossas referências entre todos nós. Como é que nós usamos o Mendeley? A primeira coisa é criar uma conta em mendeley.com. Criar uma conta é uma coisa gratuita e é relativamente rápido de fazer. E só depois de criarmos uma conta é que podemos fazer login, podemos descarregar e fazer o login no software desktop. Portanto, tem que ir primeiro ao mendeley.com, registar uma conta e depois descarregar o software para o vosso computador e fazer sign-in nesse software. Aqui está um screenshot de como o software aparece em Mac, embora existem versões para Windows. E daqui a um bocadinho vamos ver as várias partes. Vamos ver alguns elementos em mais detalhe, mas no fundo temos um painel principal, que é esta área aqui, que no fundo é a base de dados, digamos assim, a lista de todas as referências. Cada entrada, cada linha é uma fonte. Do lado esquerdo, aqui em cima, temos a organização, digamos assim, das fontes. Temos pastas dentro das quais podemos colocar as nossas referências, simplesmente para estruturar, para facilitar. Sei lá, podiam ter aqui uma pasta para um determinado artigo, estavam a escrever, para um determinado documento e punham todas as referências sobre esse documento dentro dessa pasta, ou podem organizar por tópicos e não o documento. Portanto, é uma organização livre. Aqui embaixo temos filtros. Isto é particularmente útil quando a base de dados cresce muito, quando temos centenas ou milhares de referências. Mas são elementos que nos permitem filtrar por tags, por nomes dos autores, por exemplo. Do lado direito temos um painel com os detalhes da referência que está selecionada aqui. E é neste painel que nós, na verdade, trabalhamos principalmente. É aqui que definimos os elementos que temos sobre uma determinada fonte. O que corrigimos os elementos se importarmos a fonte de forma automática ou semi-automática. Às vezes há necessidade de corrigir os elementos. Portanto, aqui, tudo isto são campos editáveis. Aqui é uma vista do Mendeley na web. As versões atuais talvez sejam um bocadinho diferentes, mas é uma vista semelhante ao que temos em desktop. Portanto, no browser também podemos aceder a toda a nossa base de dados. Então, como é que nós criamos uma biblioteca, uma base de dados? Há várias formas.
Um, Claro que a primeira é nós termos de alguma maneira a fonte identificada, a fonte que queremos importar ou que queremos adicionar. Um, ou o fecheiro PDF. Portanto, é possível, por exemplo, adicionar um fecheiro. Aqui um fecheiro é essencialmente um PDF, que corresponde a um artigo, um documento que nós de alguma maneira queremos citar, e deixar que o Mendeley descodifique aquele documento e que importa automaticamente os elementos que permitem identificar esse documento. Isto funciona bem em alguns PDFs, noutros não. Portanto, é uma coisa que às vezes funciona muito bem, outras vezes funciona muito mal e nós temos que corrigir todos os dados que ele importou porque se enganou no autor, no ano, uma série de coisas. Também é possível importar referências se elas já estiverem estruturadas. E é muito comum encontrarmos em sites de publicações, de revistas, de conferências, etc., de editoras, a possibilidade de exportar um fecheiro que tem aquela referência codificada. Aqui são alguns exemplos de fecheiros que nós podemos importar. Mas para fazermos isto temos que ter acesso, temos que ter uma referência que já esteja, digamos assim, neste formato. É possível também, um, embora isto não seja, pelo menos da minha experiência, muito útil, é possível configurar o Mendeley para ele estar constantemente a observar uma pasta no computador. Cada vez que a gente adiciona lá um PDF, ele automaticamente adiciona a referência na base de dados. Uh, Como eu digo, não tem sido muito útil para mim, exceto muito pontualmente, quando a gente tem, sei lá, está a fazer pesquisas e a descarregar PDFs e não queremos estar a importar uma a uma manualmente, vamos colocando numa pasta e as coisas vão aparecendo ali, mas não é o processo típico que eu sigo. E claro, também é possível adicionar manualmente uma entrada e muitas vezes é isto que se tem que fazer quando não há outra hipótese. Adicionar manualmente, aparece um painel onde nós inserimos cada elemento à mão. A forma principal que hoje em dia que eu uso e é aquela que eu sugiro que tentem usar, se for possível, às vezes não é, é através de um plugin do browser que se chama Mendeley Web Importer e que adiciona um botãozinho ao browser que permite importar automaticamente os dados para a nossa base de dados do Mendeley. Para isto é preciso instalar esse plugin ou extensão no browser e é necessário que a fonte que a página que representa a fonte que a gente quer importar tenha os dados minimamente estruturados para o importador funcionar bem. Em sites de editoras académicas funciona muito bem. Portanto, o Mendeley Web Importer, se procurarem Mendeley Web Importer no Google, encontram e depois tem extensões para vários browsers. No Mendeley Desktop, isto é uma parte do Mendeley Desktop, para sincronizar com a cloud é necessário clicar ali naquele botãozinho para essa sincronização ocorrer. Ele não faz sincronização automática, julgo que faz ao iniciar, não tenho certeza se faz ao fechar a aplicação, mas portanto, se quisermos sincronizar as coisas, clicamos aqui neste botãozinho. Então, como é que podemos gerir a nossa biblioteca, digamos assim? Bem, aqui temos uma entrada do lado esquerdo, no painel do lado esquerdo em cima, temos uma entrada com todos os documentos. Se clicarmos aqui, vemos no painel principal tudo o que tivemos lá dentro. Temos também documentos adicionados recentemente. Isto às vezes é útil, porque a gente às vezes adiciona várias coisas e depois já não se lembra o que é que adicionou ao certo. Uma forma fácil de chegar lá é clicar aqui e vemos os que foram adicionados mais recentemente. Também é possível ler por documentos lidos recentemente ou favoritos, mas para isto, em particular nos favoritos, é preciso que a gente marque aqui um documentozinho como sendo favorito
Estas entradas de lido ou não lido são atualizadas automaticamente quando nós abrimos, julgo que é quando nós abrimos o PDF. Não sei se é necessário fazer scroll até ao fim, mas é uma coisa automática. E depois temos as nossas My Publications. Esta entrada My Publications é para documentos dos quais vocês são autores. Portanto, aqui no vosso caso provavelmente terão poucas coisas e devem recorrer a estas pastas para organizar a vossa base de dados. As referências, os itens que não tiverem organizados numa pasta vão estar aqui nesta pasta global Unsorted. Depois estas outras pastas, para as criar basta clicar aqui no Create Folder, dar um nome e é possível até criar pastas dentro de pastas e depois para adicionar algo. Basta, por exemplo, ir aqui à lista dos Unsorted e arrastar o item da janela do painel principal para dentro da pasta. E lá automaticamente passa a estar dentro dessa pasta. É possível também pesquisar, isto é particularmente útil quando a vossa base de dados começa a ficar grande. Aqui em cima é possível pesquisar e podemos pesquisar por todos os documentos. Selecionamos aqui todos os documentos e depois colocamos aqui uma palavra, ele faz uma pesquisa em todos os campos e dentro do texto do PDF. E depois mostrar aqui os resultados, ou se quisermos pesquisar só dentro de uma pasta, podemos selecionar a pasta e depois escrever aqui o termo de pesquisa. Para limpar a pesquisa, para ele voltar a mostrar tudo, clicamos neste botãozinho Clear. Caso contrário, aquela pesquisa fica sempre ativa, aquela palavra fica sempre ativa e a filtrar o que estamos a ver. Nós podemos, normalmente isto é útil em algumas situações muito pontuais, nós podemos adicionar as nossas próprias tags aqui neste painel do lado direito. Isto pode nos ajudar a ter o nosso próprio processo de filtragem. Embora todos os documentos tenham aquilo que chamam keywords do autor, que também são uma espécie de tags, mas nós podemos criar as nossas próprias aqui neste campo tags. E depois, sendo as nossas tags, aqui podemos filtrar, neste drop-down, podemos escolher filtrar pelas nossas próprias tags, de maneira que aqui depois só aparecem essas. E as tags são separadas com ponto e vírgula. Também é possível verificar se existem duplicados. Quando as bases de dados começam a crescer, é fácil a gente importar a mesma coisa duas vezes, mas isto não é muito útil. Portanto, eu vou saltar, mas fiquem só a saber que existe esta funcionalidade. Também é possível ler, abrir o PDF diretamente dentro do Mendeley e anotar, fazer highlights, tirar, fazer comentários, etc., que ficam depois acessíveis diretamente através do Mendeley para mais tarde voltarmos e as notas ficam, podemos tirar notas também e elas ficam organizadas aqui neste painel do lado direito. Aqui vemos um exemplo de um documentário que nós fizemos, podemos fazer sobre um documento que são notas que nos ajudam depois a escrever o documento final, não é? Quando está o nosso documento. Às vezes é útil ao ler, tirar notas para depois passarmos para o nosso documento, sabermos qual é a frase que queremos citar, por exemplo. É possível usar o Mendeley também para citar, fazer citações no Word. É possível instalar um plugin para o Word que nos ajuda depois a citar, a fazer as citações. Depois no Word aparece um painel parecido com este e nós podemos clicar num botão para adicionar uma citação e, portanto, aquele processo de inserir o código no nosso texto, o código da citação e depois a lista final de referências é feita automaticamente pelo Mendeley. E é possível fazer algumas operações um bocadinho mais específicas, como juntar, quando temos várias citações da mesma frase, várias fontes são citadas a propósito da mesma frase, é possível juntá-las desta maneira. Portanto, o plugin, o Word, também faz isso. E também insere então a lista final de referências, clicando apenas no botão, e tudo o que for citado naquele documento apenas aparece aqui e ordenado já de acordo com o estilo de citação que a gente tiver escolhido, e o estilo de citação também podemos escolher qual é que queremos, se queremos o APA, se queremos o I3S. Aqui vemos como fazer isso.